Salve moçada, beleza? Esta aqui é mais uma aula que vamos tentar desvendar um pouco mais sobre o mundo natural, destacando mais uma vez esses seres vivos que falamos tanto aqui, as plantas. Vamos tentar entender porque desde pequenos sempre somos ensinados a preservar a natureza, a não desmatar, a cuidar das plantas, a plantar árvores. Por que isso é tão importante para o mundo como a gente conhece? Se você já descansou embaixo da sombra de uma árvore num dia muito quente, já deve ter motivos de sobra para cuidar desses seres vivos tão amigáveis. Mas vamos tentar entender um pouco mais porque é tão importante cuidarmos dos recursos naturais. Na aula de hoje, vamos tentar responder a pergunta: o que aconteceria se todas as plantas morressem? Como vimos na aula passada, a fotossíntese é um processo realizado por alguns seres vivos produzindo glicídios e oxigênio a partir da água e gás carbônico. Esses seres vivos conseguem produzir moléculas de alta energia química potencial a partir da energia eletromagnética da luz, realizando a fotossíntese. Plantas, algas e algumas bactérias fazem parte do grupo dos seres vivos produtores, que são aqueles que não precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguir sua energia. Ao contrário, os seres vivos heterotróficos não são capazes de produzir o próprio alimento e usam os seres vivos autotróficos para isso. Nós, seres humanos, assim como todos os outros seres vivos heterotróficos, utilizamos os produtores ou as moléculas produzidas por eles como fonte de energia para a nossa sobrevivência. Preste atenção no seu prato de comida. Praticamente tudo que você ingere foi de alguma maneira produzido pelas plantas. Para entender melhor a importância das plantas, bora tentar entender como esses seres incríveis funcionam. Só de olhar para uma planta já conseguimos descobrir muitas coisas. Você já prestou atenção no formato das folhas? Já percebeu que as folhas são estruturas organizadas para maximizar a absorção de luz? Veremos que tanto o formato da própria folha, até a maneira como as folhas estão dispostas na planta, nos mostram como essas estruturas foram moldadas ao longo do processo da evolução. E como sabemos, a fotossíntese ocorre na maior parte das vezes nas folhas das plantas. As pequenas estruturas chamadas de estômatos, presentes na parte inferior mais externa da folha, permitem a entrada de gás carbônico e a passagem do oxigênio para fora. Em uma camada mais interna, chamada de mesófilo, estão células com organelas citoplasmáticas chamadas de cloroplastos. Organelas são estruturas que ficam dentro das células. Os cloroplastos também estão presentes em algas. Estas organelas são estruturas delimitadas por membranas duplas e preenchidas com discos membranosos empilhados, chamadas membranas tilacoides, que contêm todas as moléculas necessárias para que a fotossíntese ocorra. É nos cloroplastos que encontramos as clorofilas, que conferem essa cor verde tão característica à maioria das folhas que conhecemos. Mas se as clorofilas são verdes, por que nem toda folha é verde? Você já deve ter percebido que existem folhas que vão desde o verde mais clarinho até a cor púrpura. Isso acontece porque é uma variedade de pigmentos acessórios, os carotenoides, que auxiliam a planta a absorver uma extensão mais ampla do espectro eletromagnético que chega até as folhas. Os carotenoides podem ser de cor amarela, vermelha ou púrpura. Todos esses pigmentos, clorofilas e carotenoides, são capazes de absorver fótons. Contudo, apenas algumas poucas moléculas de clorofila fazem a transdução da luz em energia química. Os outros pigmentos absorvem a energia luminosa e rapidamente a transferem ao centro da reação, onde estão moléculas de clorofila, dando início ao processo da fotossíntese. A fotossíntese engloba dois processos: as reações dependentes de luz, também chamadas de reações luminosas, e as reações de assimilação de carbono, ou reações de fixação de carbono. Esse último não depende da luz para acontecer. Portanto, as folhas são estruturas especializadas em absorver luz, e é por isso que possuem a forma achatada, aumentando a superfície de absorção. Além disso, as folhas estão dispostas também de maneira que a planta consiga absorver a maior quantidade de luz possível em seu hábitat. É na fase dependente de luz que a conversão da energia luminosa em energia química acontece. Nessa fase, a clorofila e outros pigmentos de células fotossintéticas absorvem a energia luminosa, retirando elétrons da molécula de água e direcionam-os por meio de uma série de carregadores ligados à membrana, produzindo NADPH e ATP, duas moléculas muito importantes.
Você entendeu até aqui? Se entendeu, parabéns. Se não entendeu, não tem problema. Realmente é complexo entender como a energia eletromagnética da luz é convertida em energia química potencial. Isso não é simples. Para isso, vamos até a física, tentar entender alguns aspectos importantes sobre a luz para a gente poder entender como essa energia eletromagnética pode ser convertida em energia química potencial. Vamos lá. Primeiro ponto importante é como a luz pode ser convertida em energia química potencial. Para isso, podemos entender a luz como uma onda eletromagnética de comprimentos de onda de 400 nanômetros a 700 nanômetros, ou seja, uma pequena parte do espectro eletromagnético. Essa região do espectro causa em nós seres humanos, por meio do sistema visual, a percepção das cores, que vão desde o violeta até o vermelho. Comprimentos de onda além dessa faixa do espectro nós não conseguimos perceber como cores, como é o caso do infravermelho, ultravioleta, raio-x, entre outras tantas regiões do espectro eletromagnético. A energia da luz é medida em fótons. Aqui o bicho pega um pouquinho, mas nada que não possamos resolver com uma boa explicação experimental. O modelo de luz como uma onda eletromagnética é suficiente para explicar grande parte das propriedades físicas da luz, mas alguns experimentos colocaram esse modelo contra a parede. Por exemplo, quando a luz atinge uma superfície metálica, algumas vezes elétrons são ejetados dos átomos dos metais, um efeito chamado de efeito fotoelétrico. Cientistas perceberam que a energia cinética dos elétrons que são arrancados dos átomos de metais da superfície é a mesma, independente da intensidade da luz. Um famoso cientista chamado Albert Einstein propôs então que a energia da radiação estaria concentrada em pacotes, os fótons, ou seja, discretizada, sem variar continuamente de acordo com a intensidade da onda eletromagnética. Einstein se baseou no conceito de quantização desenvolvido por Max Planck, um outro cientista, que vamos abordar em aulas futuras. Mas é importante dizermos aqui que a luz, portanto, deve ser considerada como tendo uma natureza dupla. Isso quer dizer que a luz tem características de uma onda em algumas situações e de partícula em outras situações. Quando um fóton é absorvido por uma molécula, um elétron é elevado para um nível maior de energia. Para ser absorvida, a quantidade de energia do fóton, o quantum, deve ser a mesma da energia necessária para o elétron mudar para outra camada, a energia de transição. Quando isso acontece, dizemos que a molécula está num estado excitado. De maneira geral, o elétron elevado ao orbital de maior energia tende a retornar ao seu orbital de menor energia, que é mais estável. Geralmente, esse movimento de retorno ao orbital de menor energia causa a liberação desse quantum em forma de luz ou calor. Mas em outras vezes, como veremos aqui sobre a fotossíntese, essa energia é utilizada para realizar trabalho químico. Esse fenômeno pode ser observado facilmente quando acendemos lâmpadas fluorescentes. Nessas lâmpadas, átomos de mercúrio no interior do tubo são excitados por meio de uma corrente elétrica e passam a emitir luz ultravioleta, além de outros comprimentos de onda. O revestimento branco da parte interna do tubo da lâmpada é excitado pela radiação ultravioleta. Quando os elétrons desse revestimento decaem, emitem luz visível. É importante dizer que a emissão eletromagnética da fluorescência acontece sempre em um comprimento de onda maior do que aquele da onda absorvida, ou seja, uma onda de menor energia. Na fotossíntese, ocorre a transferência da energia da molécula excitada para uma molécula vizinha. Nesse caso, chamamos o pacote de energia de Exciton. Logo, o fóton é um quanto de energia luminosa e o Exciton é um quanto de energia passada de uma molécula excitada para outra molécula. Até aqui demos uma boa volta pela física, mas vamos voltar à clorofila e ver como tudo isso está relacionado. A fotossíntese começa com a absorção de luz, lembra? Um fóton com a energia correta para o elétron mudar de orbital atinge a molécula e ela se torna excitada. Isso ocorre então com a clorofila, até aí tudo bem. A clorofila é uma molécula que contém um íon magnésio na sua estrutura, com fortes absorções nas regiões azuis e vermelhas do espectro eletromagnético visível. Como a clorofila absorve fortemente essas regiões do espectro, ela reflete e emite a cor verde característica das plantas. E os pigmentos acessórios que falamos antes absorvem a luz em comprimentos de onda que não são absorvidos pelas clorofilas, estendendo a faixa de absorção de luz das plantas. Os pigmentos absorvedores de luz, clorofilas e pigmentos acessórios, estão organizados em estruturas funcionais chamadas de fotossistemas. O conjunto das moléculas de pigmentos do fotossistema pode absorver fótons, mas somente as clorofilas do centro de reação fotoquímica do fotossistema realizam a transdução da luz em energia química. As demais moléculas do fotossistema atuam simplesmente como antenas, absorvendo energia luminosa e transmitindo os excitons ao centro do fotossistema.
No centro do fotossistema, as moléculas de clorofila perdem um elétron para uma sequência de moléculas carregadoras de elétrons. O fotossistema precisa adquirir um novo elétron para voltar ao estado basal e poder capturar um outro fóton. É aqui que entram as moléculas de água na fotossíntese. Os elétrons perdidos são retirados da molécula de água. A quebra da água promovida pela luz é catalisada por um complexo proteico que contém átomos de manganês e de cálcio. As moléculas de água são quebradas, produzindo elétrons, prótons e oxigênio molecular. É aqui que o oxigênio é produzido. Logo, o gás oxigênio produzido na fotossíntese tem sua fonte nas moléculas de água e não no gás carbônico como as pessoas tendem a pensar, uma vez que é mais fácil pensarmos que um gás se transforma em outro gás. Porém, o gás oxigênio liberado durante a fotossíntese tem origem nas moléculas de água, um líquido em temperatura ambiente. O elétron que foi perdido pelo fotossistema será transportado pela cadeia de moléculas carregadoras de elétrons, formando dois tipos de moléculas necessárias para as reações que não dependem da luz. O ATP, que é uma molécula capaz de armazenar temporariamente a energia em diversos processos celulares, e o NADPH, que atua como um transportador de elétrons. E agora, aquela frase: a clorofila e outros pigmentos de células fotossintéticas absorvem energia luminosa, retirando elétrons da molécula de água e direcionam-os por meio de uma série de carregadores ligados à membrana, produzindo NADPH e ATP. Faz mais sentido para você? Eu espero que sim. O mais importante aqui é entender que parte da energia das reações de fissão de átomos de hidrogênio lá no Sol chega até a superfície da Terra. E aqui essa energia é capaz de excitar moléculas como a clorofila. Essa excitação leva a um transporte de elétrons em uma cadeia de moléculas até formar NADPH e ATP. É aqui que a transformação da energia eletromagnética da luz em energia química potencial acontece. O resto da fotossíntese trata da fixação de carbono e não depende mais da luz para acontecer. A fixação de carbono usa o ATP e o NADPH produzidos na fase dependente de luz para reduzir o CO2, o gás carbônico, formando moléculas orgânicas como os glicídios. Desta forma, podemos perceber que as plantas, ao realizar fotossíntese, estão sequestrando o gás carbônico da atmosfera e os mantendo presos em suas estruturas como as raízes, troncos, folhas e frutos. As plantas, assim como outros autótrofos, podem usar apenas o CO2 como fonte de carbono para a síntese de celulose, de amido, de lipídios e de proteínas, além de outros muitos componentes orgânicos das células vegetais. Essa segunda fase da fotossíntese é um ciclo, porque seus intermediários são constantemente regenerados. A propulsão desse ciclo é garantida pelas moléculas produzidas durante a primeira fase da fotossíntese, o ATP e o NADPH, reduzindo o CO2 em um composto orgânico de 3 carbonos, a triose-fosfato 3-fosfoglicerato. Um nome complicado, né? Mas não se preocupe muito com isso. O que importa é saber que essas trioses podem dar origem à sacarose, ao amido, à celulose, entre muitas outras moléculas. Ainda, as trioses fosfato podem ser degradadas imediatamente para fornecer energia, principalmente para aquelas folhas que estão em crescimento. Quando sob luz intensa, a folha de um vegetal produz mais trioses do que precisa. Logo, o excesso de trioses é convertido em sacarose e transportado a outras partes da planta, onde será utilizado como combustível ou armazenado. Além disso, outra parte é convertida em amido, um glicídio de reserva dos vegetais. A síntese de sacarose e de amido não são importantes apenas para as plantas, mas são fundamentais para muitos seres vivos, como por exemplo nós humanos. O amido e a sacarose fornecem a maior parte das calorias da dieta dos seres humanos em todo o planeta. A fixação do carbono é fundamental para o equilíbrio no planeta Terra, pois quando desmatamos a natureza, seja por queimada ou derrubada de florestas, estamos devolvendo o gás carbônico aprisionado nos vegetais para a atmosfera, aumentando os níveis do gás carbônico no ar atmosférico e, consequentemente, aumentando a retenção de calor no planeta, fazendo subir a temperatura global. Agora, depois desse longo caminho que percorremos, fica mais fácil responder a nossa pergunta original: o que aconteceria se todas as plantas morressem? As plantas são a base de diversas cadeias alimentares, sendo responsáveis por introduzir a energia no fluxo dos seres vivos. Sem as plantas, perderíamos boa parte dos produtores, portanto, diversos seres vivos heterotróficos perderiam suas fontes de alimento. Além disso, sem as plantas, uma parte do oxigênio da nossa atmosfera deixaria de ser produzida.
alterando a composição do ar atmosférico e diminuindo a camada de ozônio. Talvez o pior de todos os impactos para o planeta seja o desequilíbrio no efeito estufa. O efeito estufa ocorre por causa dos gases na atmosfera que impedem que parte da energia dos raios solares sejam dissipados para fora da atmosfera. Um dos principais gases do efeito estufa é o gás carbônico. O efeito estufa é fundamental para a manutenção da temperatura global, permitindo que a vida como conhecemos se sustente no nosso planeta. Se por acaso todo o carbono que constitui as estruturas das plantas no nosso planeta fosse liberado na atmosfera em forma de gás carbônico, por meio de combustão ou decomposição, o efeito estufa se intensificaria fortemente, elevando brutalmente a temperatura do planeta. As elevadas temperaturas do planeta ocasionariam a elevação da temperatura dos oceanos, o derretimento do gelo nos polos e o aumento do nível do mar, além de inúmeros outros fenômenos catastróficos, como a ocorrência de fortes chuvas ácidas ocasionadas pelas reações entre o gás carbônico e a água das chuvas. Apesar da nossa pergunta ser absurda, uma vez que nem nos mais fortes desastres naturais que levaram a extinções em massa as plantas deixaram de existir por completo, é importante termos atenção para o atual impacto humano no meio ambiente. O desmatamento é um fator que está destruindo o hábitat de milhares de animais todos os anos, levando à extinção de muitas espécies. Atrelado a isso, o intenso uso de combustíveis fósseis, que nada mais são do que a biomassa aprisionada no solo em épocas remotas, e o uso excessivo de energia para produzir insaciavelmente para uma doentia sociedade de consumo, está aumentando significativamente a quantidade de carbono na atmosfera do planeta, fazendo com que os impactos já possam ser sentidos de muitas maneiras. Infelizmente, as mudanças são relativamente lentas para a nossa percepção de sapiens, mas rápidas o suficiente para nossos sistemas científicos de mensuração. Resta tomarmos nossas decisões de maneira consciente, utilizando toda a informação científica possível. E você vai assumir uma postura consciente de uso do planeta ou vai negar a ciência? Para construir o roteiro da aula de hoje, eu tive a ajuda de duas estagiárias do curso de Biologia da UFRN, a Suelen Lucena e a Dida Cavalcante. Hoje nós vamos ficando por aqui. Hoje realmente fomos um pouquinho mais a fundo na fotossíntese, entendemos alguns processos físicos importantes para poder entender esse processo tão importante para a vida como a gente conhece no planeta Terra. Mais uma vez aqui eu vou pontuar. Aqui destacamos as plantas para poder explicar essa fotossíntese oxigênica, ou seja, que utiliza água e produz oxigênio. Mas outros seres vivos também fazem esse tipo de fotossíntese. É o caso das algas e de algumas bactérias. Existem também outros tipos de bactérias que não utilizam a água para fazer fotossíntese e não produzem oxigênio como produto final. Esses tipos de fotossíntese são chamados de fotossíntese não oxigênica. Elas geralmente utilizam compostos de enxofre, alguns outros tipos diferentes. Existe, na verdade, uma diversidade de fotossíntese não oxigênica, mas depois a gente fala sobre elas. Não é o caso de tratar delas aqui nessa aula. Já foi coisa demais por hoje. Na aula que vem, nós vamos nos dedicar mais ao oxigênio. Vamos tratar de algumas reações químicas importantes dos seres vivos que utilizam o oxigênio. Vamos falar sobre o ciclo do oxigênio, entre outras coisas bem interessantes. Como material suplementar, eu indico o episódio 12 da série Cosmos, Uma Odisseia no Espaço-Tempo, aquela com Neil deGrasse Tyson. Esse episódio é muito legal porque trata do planeta Vênus e mostra como é a atmosfera de Vênus, cheia de gás carbônico, super pesada, até difícil da gente fazer algumas explorações no solo de Vênus por causa desse efeito estufa. Mostra como pode ser um futuro muito ruim do planeta Terra se a gente continuar emitindo carbono como a gente está fazendo. Esse episódio ainda mostra alguns mecanismos artificiais de como transformar a energia eletromagnética da luz. Então é um episódio muito interessante, muito completo e que vai complementar o que a gente discutiu aqui nessa densa aula de Ciências da Natureza. Mais uma vez, se você gostou, não se esquece de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, pois essa aqui pode ser uma boa maneira de alguém aprender sobre Ciências da Natureza. Até a próxima!